Vamos fazer algumas perguntas agora de coisas mais conceituais e outras de fatos para saber a sua avaliação, a sua opinião sobre eles. Há um inquérito sobre fake news no Supremo Tribunal Federal. Qual a sua avaliação sobre isso? Não confio em praticamente nada que o STF decide hoje em dia. Para mim, não existe mais conhecimento jurídico, existe relacionamento jurídico. E há também uma interpretação de que o STF, uma interpretação por parte da população, né, de que o STF tem judicializado muito a política. Muitas das coisas que o Congresso deveria decidir estão sendo decididas pelo STF. E aí tem um argumento de que é por uma vacância de decisão do Congresso, mas também tem a avaliação de que o STF está passando do ponto em que deveria agir. Qual que é a sua avaliação? Eu vou fazer perguntas e aí você avalia. Você acha normal um ministro do STF dizer que o Lula chegou até a presidência por conta deles? Foi o caso de Gilmar Mendes. Você acha normal um ministro do STF fazer uma live com uma pessoa que, enfim, aí sim, é um influenciador inútil, como o Felipe Neto, para falar sobre fake news? Você acha normal um ministro do STF falar sobre os autos, né, fora dos autos, ficar dando entrevistas como se fosse um popstar? Você acha normal um ministro do STF, como por exemplo o Barroso, falar nós derrotamos o bolsonarismo, ou até mesmo perdeu o Mané? Enfim, eu vejo que a minha avaliação, não é a avaliação do Nicolas, é literalmente o estrado da realidade. Isso aqui é azul, eu tô só falando, atestando o que é. Então não é uma avaliação parcial da minha parte, é exatamente a realidade. O STF hoje não é mais uma corte jurídica, é uma corte política. Eles literalmente fazem aquilo que o sistema, aquilo que partidos políticos influenciam eles a tomar decisões. E você percebe isso nas decisões próximas de agora. É razoável um presidente da República não poder se candidatar, ficar inelegível, porque ele fez uma reunião com embaixadores. Isso é abuso de poder político. O que o embaixador influenciou alguma coisa agora? O ministro do STF, Alexandre de Moraes, pode, durante as eleições como ministro do TSE, deixar uma propaganda do PT falando em comercial para milhões de pessoas de que o Bolsonaro era canibal, pedófilo, ia acabar com as férias, ia acabar com o 13º. É normal um ministro do STF, como o ministro Alexandre de Moraes, ele proibir o Bolsonaro de fazer live dentro da casa dele, que era o Palácio da Alvorada. Enfim, enquanto isso, a Dilma, que foi impeachmentada aqui no nosso país por crime de responsabilidade, ela tem seus direitos políticos não cassados e agora é presidente do banco, né? Tá ganhando um dinheirinho lá, ó, gigantesco, e basicamente o STF é a prova de que o crime compensa no nosso país. Como é que resolve isso que o senhor está falando? É um trabalho estrutural da ponta. Não adianta simplesmente você trocar... Seria só pelo o Senado? Não somente. É um trabalho, como eu digo, é um trabalho em conjunto de vários fatores. Primeiro, você tem que mudar a estrutura educacional do nosso país. Hoje, as nossas universidades elas não formam mais estudantes, formam ativistas. Do tanto que você vê que respeito muito as instituições, mas muitas dessas instituições estão enviesadas por ideais políticos, como, por exemplo, Ministério Público Federal, a própria PGR, né, que é a maior instância do Ministério Público, a própria OAB, você tem o próprio STF, você tem o STJ. São tribunais que existem pessoas extraordinárias dentro desses tribunais, pessoas que realmente defendem um direito. Por um outro lado, digamos assim, de 20 e tantos anos para cá, se tornou-se, infelizmente, a justiça e o direito no nosso país muito político. E você vê isso, poxa, eu esqueci aqui um exemplo clássico. Benedito, o ministro Benedito, quando foi colocada a vitória do Lula no TSE, o microfone estava ligado do Alexandre de Moraes. Ele passa e fala assim: missão dada é missão cumprida. Por que até hoje ninguém foi e perguntou para ele aqui o que você quis dizer com isso? Porque talvez, não sei, talvez vai que o ministro Alexandre de Moraes pediu para ele comprar uma batata frita no supermercado antes e ele falou: ó, comprei, tá? Missão dada é missão cumprida. Vai que, eu não sei sobre o que ele estava falando. Bem no dia que o Lula, atestado a vitória do Lula, ele fala: missão dada é missão cumprida. Então, peraí. Isso é um nível assim, de escárnio com as pessoas, de falar assim: vocês são um bando de otários, de acreditar, não que... Vou colocar aqui nem a questão de insegurança das urnas, tá? Vou colocar algo, digamos assim, extremamente mais factível aos olhos das pessoas. A condução da eleição foi totalmente parcial. Totalmente.
Então, assim, eu, por exemplo, tive meu vídeo, aquele do quando chegar em casa, não sei o quê, faz o L. Aquele vídeo meu foi derrubado. Tava com 40 milhões de visualizações. Talvez aquele vídeo poderia ter batido o recorde naquela época, mas não foi. Por quê? Porque foi derrubado. Agora, o vídeo de diversos outros deputados de esquerda, que inclusive fizeram diversas fake news com o meu nome, com a minha família, estão lá até hoje. Ou seja, não é simplesmente uma opinião minha. Porque você não tem que ter uma opinião própria, você tem que ter uma opinião verdadeira. E a minha opinião é que o STF ele é o principal fator político hoje de desestabilização do nosso país. E vou te falar mais. Se algum dia for tido a quebra de sigilo de algum ministro do STF, pegar lá, igual eles estão fazendo, né, com as pessoas em volta do Bolsonaro, fazendo um phishing expedition, né? Eu falo, olha, eu acho que o Paulo tá guardando alguma coisa lá no computador dele que não devia. Aí vai lá e faz busca e apreensão. Pega seu celular, pega a sua vida inteira, o que você conversa no privado, e vai lá e começa a falar, você conversou com fulano de tal sobre isso, você tá fazendo aquilo e tal. Imagina se a gente fizesse a mesma coisa com o entorno do Bolsonaro, que se a gente fizesse com os ministros do STF e o entorno deles. O que sairia de uma conversa do ministro Alexandre de Moraes com Lula? O que sairia nas gravações com Flávio Dino no dia 8? Porque as câmeras sumiram. Assim, ó, as câmeras sumiram. Então, respondendo a sua pergunta, realmente, eu acho que tá todo mundo vendo isso. Só não vê, de fato, quem está ganhando alguma coisa com isso ou é mau caráter. Outro tópico. O senhor é favorável à venda de empresas estatais? Olha, sim, a privatização delas agora depende para quem, né? Eu acredito que a gente precisa ter uma soberania no nosso país, não dá para poder entregar tudo nem para os Estados Unidos ou tudo para a China. A gente precisa ter um equilíbrio, mas compreender que o Correios está dando prejuízo histórico. E só tem o Correios. Ou seja, é como se chegasse uma praça de alimentação, só tem o McDonald's e o McDonald's está quebrando. Então, assim, é absurdo. Então, as empresas estatais hoje no Brasil, elas de fato dão prejuízo sobre a administração do PT, deixa isso bem claro. Então, sim, sou a favor, como por exemplo aconteceu com a Eletrobras, né? Foi privatizado, estava lá no dia, inclusive lá em São Paulo, quando o Tarcísio, juntamente com o Roberto Campos, privatizou. E a gente sabe que, enfim, pelo menos, não estou falando que toda empresa é perfeita, mas pelo menos a empresa você tem competitividade, você tem hierarquia, você tem cobrança, e isso faz com que as pessoas possam escolher melhor o serviço, né, das empresas. Quais deveriam ser vendidas? Olha, eu acredito que privatizadas, né? Eu acredito que o Correios é uma que poderia ser privatizada. Muitas pessoas têm medo de quando fala a palavra privatização, que falam, nossa, vou perder meu emprego. Não, peraí, nos Estados Unidos, não sei, eu acho que são dezenas de empresas de correspondência, você tem a UPS, você tem a própria Amazon agora, que, poxa, faz entrega até com como é que fala? Com drone, assim, por quê? Porque gera competitividade. Porque se uma não entregar, opa, gente, muito ruim, pedi, demorou 7 dias para chegar, chegou ainda quebrado, vou começar na outra. Então a competitividade gera melhoria para o usuário final. Então eu espero sim que um dia a gente tenha várias opções de entrega de correspondência, que a gente possa ter, inclusive até mesmo no âmbito de luz e energia. Você pega, por exemplo, Minas Gerais, só tem CEMIG e só tem Copasa. Se a sua casa acabou a energia, você não tem ninguém para poder, uma empresa te falar aqui, ó, me ajuda aqui para instalar uma luz aqui agora, mesmo que ela cobre mais caro, não tenho dúvidas que se tivesse uma abertura de mercado nesse sentido, a vida das pessoas melhoraria proporcionalmente. Petrobras, Banco do Brasil, o senhor acha que deve ser Olha, a Petrobras em específico, eu tenho mais um receio e confesso que preciso de mais análise a respeito disso, de estudar mesmo, também não sei tudo, estou longe de saber tudo, inclusive, porque diz respeito ao petróleo, algo que de fato interessa muita gente no mundo inteiro. Então eu acho que em nível internacional é algo que a gente precisa prezar aqui para ficar de fato no Brasil. E Banco do Brasil? O Banco do Brasil eu acredito que é a mesma forma, assim. Eu acho que a gente precisa... Os bancos já tem vários, né? Por mais que os bancos aqui no Brasil, enfim, eu tenho minhas ressalvas que o banco era só para guardar seu dinheiro, né? Só que ele lucra absurdamente. Então, muitas vezes eu acho que os próprios bancos têm algumas políticas que vão, acho que, contrárias ao interesse de um país futuro. Mas, enfim, é algo a se analisar.